Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Vamos aí, gente, vamos nos inscrevendo no canal aí, porque está crescendo e nosso trabalho está repercutindo um pouco aí. Isso é muito bom. Dá um cliquezinho aí no sininho, vamos receber as notificações. Acho que consertamos o problema de áudio. E acho que o áudio está chegando melhor para vocês aí. Tem feedback aí. Se tiver algum problema, passem para a gente aí. Hoje eu vou, a pedidos, eu vou fazer um programa em dois, né? Vamos começar aqui pelo começo. O começo é o lançamento hoje, né? Não sei se em rede nacional já teve o pré-lançamento em Curitiba. Eu não sei porque Curitiba, de um tempo para cá, virou capital do Brasil. Aquela merda daquela cidade, cheia daqueles de barriga branca lá, metida, barriga verde metida besta. Gente folgada que acha que é europeu, quando na realidade os ancestrais dele vieram de lá da Europa passando fome, né? Na miséria. Mas tudo bem, dane-se, isso não é o problema. Consta que hoje seria o lançamento oficial, né, do filme sobre a vida de Tancredo Neves, né, um filme biográfico, né, o Paciente, e para resgatar um pouco a história oficiosa do Brasil, né. Primeiro é o seguinte, a gente primeiro tem que entender o que é o Brasil, né? O que é, quem é Tancredo Neves. Para os mais novos aí, muita gente ouviu falar, tem gente aqui que nasceu, que ouve meu canal, que nasceu depois que o Tancredo Neves morreu. Tancredo Neves é um político brasileiro, nascido lá em 1910, data que eu não sou biógrafo, não vou fazer biografia aqui, nascido em 1910 e que morreu em 75 depois de ser eleito por um colégio eleitoral. Mas esmiuçando um pouco, vou dar uma de professor de história, que não é minha função aqui, né? Mas vamos falar. O Tancredo Neves, político de longa data, político profissional, nascido em São João del Rei, sul de Minas, aquele mineiro tradicionalíssimo, né? Começou a carreira dele política lá pelos idos de 1930 e poucos, porque ele é de 1910, né? Se formou em Direito e veio vindo, né? Foi vereador em 35, chegou a ser preso em 37, perdeu o mandato, né? Depois passou, foi nomeado, porque naquela época as coisas funcionavam diferente, né? Promotor de justiça, foi promotor de justiça, tem até uma história muito engraçada dele sobre esse negócio de promotor, né? Uma piadinha, uma passagem. E sobre um paciente dele, né? um réu que ele mandou para cadeia por assassinato, e um dia ele estava fazendo barba numa barbearia e o cara com a navalha em volta do pescoço dele fala: "O senhor está lembrado de mim, doutor?" Ele: não estou não, eu sou fulano de tal." Meu filho, o senhor me condenou a 15 anos de cadeia, eu acho, e isso fazendo barba dele com a navalha em volta do pescoço. É mesmo, meu filho. Aí ele já estava se borrando, né? O cara falou: mas eu era culpado mesmo, hoje eu sou um novo homem. Ele fez muito bem, meu filho, a regeneração é o melhor, foi para isso que eu mandei te prender, foi para você se regenerar. E saiu de lá com as calças pesando mais uns 2 quilos. Essa daí é uma história da época de promotor dele, né? Então, depois ele foi deputado estadual em Minas e começou como deputado federal, e ele chegou a ser ministro da Justiça, né? E negócios internos, né, interiores, um ministério que existia com Getúlio Vargas. Você veja, ele foi preso por Getúlio Vargas e depois chegou a ser ministro de Getúlio Vargas. Isso é para provar como é que mineiro é perigoso, né? Mineiro com aquele papinho dele manso é perigoso. Foi reeleito deputado federal, e em 55 aí a explicação financeira, né? Porque nós somos um país de moral frouxa, né? Todo mundo sabe disso. Nós somos um país que as pessoas pegam um volume, um vulto, e elas se tornam inatacáveis.
se tornam inatacáveis e em 55 começou a carreira dele, o lado bom da carreira dele, né? Onde saiu a grande fortuna da família. E ele foi diretor do Banco de Crédito Real de Minas e depois, 2 anos, ele foi diretor da carteira de redescontos do Banco do Brasil. E até 60, entre 58 e 60, ele foi secretário das Finanças de Minas Gerais. Ou seja, 5 anos dedicados a fazer um bom pé de meia, né? Porque ninguém é de ferro, não. Vamos convir. E a moral brasileira frouxa do jeito que para os seus aliados que falam baixo, falam manso, isso daí é uma coisa perfeitamente normal. Ninguém faz perguntas. É tipo aquele Bolsonaro. O Bolsonaro é honesto, mas tem um patrimônio 5 vezes incompatível, 5 vezes o nível máximo de compatibilidade do patrimônio do Bolsonaro seria uns 2 milhões de reais se ele fosse um cara econômico. Ele tem um patrimônio de 15, né? Então ele tem 7 vezes mais ou menos o patrimônio que ele poderia ter. Mas a gente passa por cima e chama ele de honesto. Ninguém diz de onde veio esse dinheiro. E o grande momento dele antes de se eleger presidente foi em 61, quando ele foi eleito primeiro-ministro, o 33º primeiro-ministro brasileiro e o único da era republicana. Depois que foi proclamada a República, ele se torna o primeiro-ministro e ficou nesse cargo durante 10 meses. Com a mudança lá na Constituição, saiu ele e voltou o Jango com plenos poderes e depois o resto é história, né? 64, golpe militar, e ele continua como deputado. Ele se reelege deputado em 66, em 70, em 74, até que em 78 ele se elege senador. Fora, esqueci de avisar que em 60 ele tentou ser governador de Minas e não conseguiu, perdeu. Não me pergunte para quem não, que eu também não estou com essa memória toda não, né? Pelo amor de Deus. E ele em 78 se elege senador por Minas Gerais, e aí temos a abertura de criação de novos partidos, e ele funda o PP. O PP, Partido Popular, que talvez reminiscências, né, do Partido Popular dele, que ele se elegeu lá na década de 30 por um Partido Popular extinto, e fez isso aí, mas em 82 esse partido se funde com o PMDB e ele se elege governador de Minas, finalmente, em 82. Na grande eleição do início da abertura, aonde nós tivemos uma das maiores eleições, ou a maior eleição que nós só não tivemos eleição para presidente. Nós tivemos eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Foi uma avalanche. Só não teve eleição para presidente, o resto teve para todos os outros cargos, de uma vez só, e ainda era voto vinculado. Ou seja, você era obrigado a votar em todos os candidatos do mesmo partido, senão o voto era anulado. Criaram isso aí para tentar foder Leonel Brizola no Rio de Janeiro, mas não conseguiram. Eles fizeram isso porque o Brizola, como tinha sido surrupiado o PTB histórico dele e dado para Ivete Vargas, o PTB é esse mesmo partido furibundo que existe por aí, moribundo, que anda na mão daquele bandido, aquele quadrilheiro Roberto Jefferson, tá? Aquela figura. Tá? Então, em 83 começa o advento da direta já, porque nós estávamos com 19 anos de ditadura militar, governos eleitos indiretamente por um colégio eleitoral, que quando o colégio eleitoral fraquejou, eles criaram a figura dos senadores biônicos, que eram senadores enfiados lá para dar número suficiente para se eleger. O quadritrágico quadro brasileiro, aonde ninguém quer ser chamado pelo que ele é de verdade. Aqui o bandido tem horror de ser chamado de bandido, o vagabundo tem horror de ser chamado de vagabundo, e por aí vai. Eu fico admirado quando eu vejo um cara falar, não, eu sou isso mesmo. Cara, isso me dá um alívio tão grande. Mostra que o cara
pelo menos ele tem caráter. O cara chega e fala assim, não, eu sou culpado disso aí mesmo, fui eu que fiz mesmo. Aqui não, aqui a culpa sempre é do outro. E o cara sempre quer mostrar o que ele não é. Então os caras tendo uma ditadura aqui, eles queriam mostrar que nós vivíamos numa democracia, né? Que não tem problema, o que existia era um processo. Então eles mudavam o processo todinho. E assim se reelegiam dentro desse colégio eleitoral para dar a impressão que nós vivíamos num Estado democrático de direito, quando nada disso acontecia. E com as diretas já, a Globo entrou de cabeça no negócio, aí começou aquela velha história brasileira, né? Se a gente pode fazer um mau acordo, por que a gente vai fazer um bom negócio? O importante é ninguém se expor, o negócio é ficar bom para todo mundo. O andar de cima brasileiro, ele sempre arrumou um jeito de acochambrar as coisas de certa forma para que todas as mudanças nada mude. E foi assim que aconteceu com o Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi para o colégio eleitoral, depois de uma guerra interna lá entre PDS, porque aí já tinha sido extinto o bipartidarismo, né? Porque durante o regime militar, talvez eu não falei aqui, e alguns falem isso aí, é o seguinte, durante o regime militar, só 2 partidos eram permitidos. A situação, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que depois virou PMDB e agora voltou a ser MDB, que nesse bojo congregava toda a oposição consentida brasileira e também uma boa parte de ladrões, que também tinham lá na Arena. Então os ladrões se dividiam entre esses 2 grupos. Depois eles se reuniram todos e viveram felizes até hoje, como a gente vê aí em volta, né? Mas o negócio aqui não é atualidade, hoje é retrô. Então vamos para o retrô da história. E assim nós tivemos aquela chapa maravilhosa, porque quando cogitaram o nome do Tancredo Neves, o Tancredo Neves era bom de acordo, era um Lula da época, entendeu? Era um cara assim, vamos dizer, mais progressista, mais ligado ao povo, mais um Lulão. Bom de acerto, bom de conversa, não brigava com ninguém, ótimo, cara ideal para o momento. Então, esse cara ideal para o momento, ele queria, de qualquer forma, que o vice dele fosse o Antônio Hermílio de Moraes, porque o pai dele já tinha sido senador, acho que José Hermílio de Moraes tinha sido senador, era amigo dele de longa data, ele conheceu quando ele foi senador no governo de Getúlio, e ele queria o Antônio Hermílio de Moraes, que era o empresário mais bem-sucedido do Brasil, queria dar um pouco de credibilidade a isso. Mas foi vetado, e pá daqui, pá de lá, quem aparece como vice? Sarney, José Sarney, Munhá, o homem que não morre, o imorrível. Sarney aparece como vice dele, que ele não queria. Tá? Era presidente do PDS, que veio para o MDB, para o PMDB já, e vem como candidato a vice na chapa dele. E assim eles ganham de 480 votos a 180, teve algumas abstenções que eu não me lembro quantas, tá? Coisa de umas 30 ou menos, e por aí vai, e se elege. Se elege, isso daí foi em janeiro, meado de janeiro, 15 de janeiro. 15 de janeiro de 1985 tem finalmente essa eleição indireta no colégio eleitoral, já que alguns meses antes tinha sido derrotada a emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, que pedia já eleições diretas. Naquela altura do campeonato, o nego estava doido. Naquela altura, o Brizola ganharia com o pé nas costas. Então, isso aí foi cortado. Essa emenda Dante de Oliveira não passou. Dante de Oliveira era um deputado federal do Mato Grosso, né, na época. E esse daí não passou. E continuou valendo o colégio eleitoral. O colégio eleitoral, quem foi o candidato adversário dele, que recebeu 180 votos, um doce para quem falou, Paulo Maluf, que depois viria a ser aliado do PT, para você ver que o Brasil não é um país sério.
tá? É um samba do crioulo doido. É um aconchambramento eterno entre aqui, lá e acolá e quem fica pelo caminho. Então, ACM, Sarney, que engordaram, viraram verdadeiros barrascos, viraram aquele negão de 7 arrobas que o Bolsonaro falou, né? Na realidade, todos eles eram branquinhos. Todos eles ficaram gordinhos, engordaram a família na ditadura e depois, quando a ditadura começou a fazer água, eles foram brincar de governo, de ficar nas tetas, pendurado. Tanto é que depois, quando tudo cai e o Lula chega, eles embarcam, eles estão sempre ali, eles são o poder eterno, ad eternum, porque ninguém rompe o fio que segura essa turma, o cordão umbilical deles. E assim se elege Tancredo Neves em 15 de dezembro, que é 15 de janeiro de 85. A posse era em março, 15 de março, um negócio assim, 1º de março. Eu não lembro aqui também não, porque eu já falei que, porra, pelo amor de Deus, né? Vai consultar um livro. Não vem para aqui não. Aqui já tô dando muito bem, foi em março. Março de 85, acho que é 15, foi 15 de março, era 15 de março sim. 15 de março era o dia da posse, só que na véspera, eis que nosso pátria amada, salve, salve, Tancredo Neves, avô de Aécio Neves, adoece e é internado às pressas. O quadro de diverticulite aguda, inflamatória, blá, 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 e ele foi operado no corredor, caralho, tinha todo mundo lá dentro, o nego estava dando festa, fazendo suruba lá dentro, aí diz que ele teve infecção hospitalar, foi para o Hospital das Clínicas em São Paulo, foi mantido vivo até dia 21 de abril para manter uma boa comoção, né, dia de Tiradentes, e finalmente permitiram que o velho, depois de 7 operações, conseguisse morrer. Porque àquela altura ele mesmo já não aguentava mais. Imagina o tempo que ele passou, ou passou mais de mês internado, sofrendo e pronto. Só que existe uma corrente dizendo que não foi bem assim. Não sou eu que estou dizendo. Não vou chamar, fui chamado a atenção outro dia aqui, na boa, né? Falando assim, não é teoria de conspiração. Se bem que o nome certo é uma teoria da conspiração, porque fala de conspiração e fala de uma teoria. É uma teoria, mas vamos dizer, uma das possibilidades do que tenha ocorrido efetivamente é que na véspera ele em Brasília, numa missa, tenha sido alvejado por 2 tiros. Isso daí é uma versão que corre em paralelo, que a turma que hoje se arvora aí em volta do Bolsonaro, os frotistas, os herdeiros do legado entreguista, calçarriada e traicionista do Silvio Frota, o homem desafeto de Ernesto Geisel, porque Geisel, inclusive, foi um dos que endossou a candidatura do Tancredo Neves, né? Que naquela época o Tancredo Neves, tanto é que Brizola foi a favor. Tancredo Neves, naquele momento, era a única saída que nós tínhamos, dada a debilidade geral do quadro. Era o seguinte, na época eu já tinha minha formação política, já trabalhava em política, gostava de política, e é o seguinte, Tancredo Neves era o meu sonho de consumo? Não, mas era o melhor que a gente tinha no momento. Era a única saída que nós tínhamos para alguma coisa. E ele veio, como ele tinha 75 anos de idade, ele provavelmente mineirão, bom de cálculo, falou assim, eu tenho aí mais 10 anos de vida aí, no máximo, ou, quiçá, meus avós e bisavós morreram de velho, com quase 100 anos, então eu vou chegar aos 90 anos de idade, mas eu vou fazer meu nome na história, eu não preciso fazer mais nada. Eu já tenho tudo, já estou rico, minha família já está rica, todo mundo está bem, eu tenho uma história, eu vou fazer o nome. E ele tinha algumas ideias um pouco assustadoras,
como fazer uma boa passagem a limpo, não em crimes militares, mas em roubos militares, em sacanagens, que ele conhecia muito bem, promotor de justiça, longa vida pública. Isso aí não agradou essa gangue, que está aí até hoje. Você pode vir aqui amanhã atrás de mim, né? Não sei. Ótimo. Fazer o quê? É o preço. Então é o seguinte, essa turma aí, que vive em torno do Bolsonaro e que está articulando alguma coisa de sujo, que eu vou contar depois, Isso aqui eu vou contar depois, quando eu falo não é depois não. Talvez amanhã, no vídeo de amanhã, para esse aqui não ficar imenso. Nessa história paralela, que não é teoria da conspiração, ele toma 2 tiros num atentado em que consta até que os caras estavam com uniforme militar, ninguém sabe direito, existem várias teorias, e que ainda, aí existe aquela história da Glória Maria, que estaria presente, teria presenciado tudo e teria saído de circulação, depois voltado por cima, numa boa, e tudo dito pelo não dito. E foi assim, porque foi uma coincidência muito grande, né? Até porque era diverticulite, mas depois veio como um tumor benigno, e que rompeu e que poderia romper, e a gente nunca sabe direito o que aconteceu. Pode ter sido só o acidente, mas um acidente que jogou o poder de novo no colo do Sarney, porque o Sarney era o homem de transição que os milicos queriam. Porque o Tancredo não era confiável como o Sarney para eles. O Tancredo estava muito idoso, de qualquer jeito era um homem ligado a Getúlio Vargas de alguma forma, ele era ligado ao trabalhismo de alguma forma, ele tinha uma aceitação popular e trabalhista de alguma forma, e isso daí deixou os milicos incomodados. Os linhas duras incomodados. Só agradou a Geisel e o seu grupo, que foi se enfraquecendo, porque eles também se tornaram identitários, esse tipo de militar. O identitarismo é tão brabo que ele pega em tudo quanto é lugar, né? Nem precisa dizer que irracionalmente o PT foi contra tudo, né? Nem vou perder meu tempo. PT é contra tudo, PT é contra qualquer saída lógica. O importante deles é marcar posição. É marcar posição ou tirar benefício próprio. E aquilo ali dava muito benefício próprio porque o dinheiro que vinha de fora era muito grande. Eu e minha língua grande, né? O dinheiro que vinha de fora já era muito grande, porque já se criava, depois do advento do Ronald Reagan, tá, e da Margaret Thatcher, a New Left estava sendo implantada no mundo, porque 6 anos depois, cairia o Muro de Berlim. E das grandes mola-mestras que foi feita, uma delas foi em 78 colocarem um espião, um derrubador da Cortina de Ferro como Papa, o Karol Wojtyła, um dos maiores filhos da puta da história, tá? O João Paulo II. Para isso mataram o João Paulo I, que foi o Albino Luciani, tá? Que era o bispo de Veneza, se não me engano, o bispo dos pobres. O cara entra na Igreja Católica, a primeira coisa que fala é que tinha que vender o ouro da Igreja Católica para ajudar os pobres. Durou 30 dias, amanheceu morto. Aí é o seguinte, é para você ver o que acontece com isso aí. As conspirações, as idas e vindas. E assim... É óbvio que amanhã esse documentário vai botar uma briguinha entre médico daqui, médico dali, e que blá, blá, blá. E o que é a história em paralelo e que abre esse leque todo, não vai ser contada de forma nenhuma. Assistam o filme por interesse histórico, porque a história de verdade você escuta mais aqui do que lá, com certeza absoluta. Eu vou ficando por aqui porque eu misturei um pouquinho da segunda parte com a primeira e amanhã eu volto no tema de uma forma ou de outra, porque é muito interessante. Eu vou falar sobre essa história dos militares que, incomodados com o Tancredo, arrumaram um jeito de sumir com ele, os linha dura, e que hoje parece que eles se ouriçam de novo.
Mas isso a gente conta amanhã, tá? Uma boa noite a todos, se Deus quiser, Ele vai querer, Ele vai permitir e estaremos todos aqui.